Let's do it. Vamos fazer? Questão da UPPR, Universidade Positivo do Paraná. In the sentence, Mitchell, whose own home was pulled down by Ivan, said 90% of homes on the island were damaged. The word whose is a relative pronoun. The following sentences must be completed with relative pronouns. Mark the correct option. Então, você viu aqui que nós temos uma questão de pronomes relativos. A própria questão já avisa, já te alerta para esse fato. Então, o assunto é relative pronouns. Muito bem. Relative pronouns. Revendo rapidamente para você, os pronomes relativos são aqueles que intermediam dois elementos. Mitchell, whose home. Então, eles servem para relacionar algo que vem depois, algo que veio antes. E a grande maioria dos pronomes relativos, quase todos em inglês, são usos diferentes dos pronomes interrogativos, aqueles que você conhece, que nós chamamos de WH questions, as palavras com WH. Então, os principais são who, você tem também whom, você tem which, há também where, onde, que são os pronomes mais comuns. Ok? Então, esse who é um pronome relativo que se refere a pessoas, people. Lembrando que ele tem que ser sujeito, deve vir um verbo depois dele. Esse whom é um pronome relativo igual ao who, é o caso objetivo do who, que também se refere a people, com o detalhe de que ele é objeto, ele vem depois de preposição. Ou ele não vem como sujeito de um verbo, ele é objeto. A outra palavra que temos é which, o outro pronome relativo muito comum, que é a mesma coisa que o who, só que se referindo a coisas, things, coisas. Temos também o pronome relativo where, que, como você sabe, se refere a lugares, places. E temos dois especiais, que são o pronome whose, que tem uma função diferente desses que o precedem aqui, e também o that, que pode substituir o who ou o which. Também pode aparecer that. That. Ok. Esse whose, não sei se você recorda, é o equivalente a cujo em português. Estabelece uma relação de pertence do que vem depois ao que vem antes. Quando você tem dois substantivos, como por exemplo lá no texto, você tem Mitchell e você tem own, é própria, é um adjetivo, não é o que importa aqui. O que importa aqui é home, que é casa. Nós estabelecemos uma relação de pertence. A home pertence ao Mitchell. Há duas maneiras de fazer isso em inglês. Uma é colocando o apóstrofo S. Você fala Mitchell's home, seria a casa de Mitchell. E outra usando um pronome relativo, que é o que aparece aqui, whose. Mitchell, whose home. Mitchell, cuja casa. Então, marque a opção correta. O que vai acontecer aqui é que nós vamos ter uma série de frases e ver se elas são completadas pelos pronomes que
estão aqui. Qual dos conjuntos de pronomes que completa corretamente a questão. Na questão 1, nós temos, in St. George's, 900 families were homeless after the passage of the storm. Plym left the town without electric power. Ok? Note que nós temos aqui storm, que é uma coisa, e aqui o verbo deixou. Então aqui entra um pronome relativo à coisa, que é sujeito. No caso, isso não nos interessa, mas o pronome que é relativo à coisa, você lembra, é o pronome which, relativo a coisas. Ok? Então, o correto aqui seria passage of the storm, which left the town without electric power. Da storm, você sabe? Storm significa isso mesmo, tempestade. A tempestade que deixou a cidade, town, é cidade, há uma outra palavra semelhante, city, town costuma ser uma cidade um pouco menor, mas também é cidade. Ok? Então seria which. Rescue teams continue to search for 12 fishermen. Plym were caught in high sea by strong winds. Ok, então vamos ver se entendemos aqui, resolvemos aqui. Veja, fisherman, seguido de um verbo. Né? Quem é sujeito, se seguido de um verbo que vai entrar aqui é sujeito, o pronome que é sujeito é o pronome who, que se refere a people. Então, fishermen who were caught, pescadores que, ok? Então, times, equipes de salvamento continuaram a search, isso, procurar 12 fishermen, pescadores, plural, que foram caught, apanhar, caught, foram apanhados em high sea, em alto mar, by strong winds, por ventos fortes, strong winds, wind, vento, ok? Então, duas palavras importantes aqui relativas ao weather, ao tempo, que também é um assunto muito caideiro, wind, vento, nesse caso aqui, plural, ventos. E finalmente, the tree, Plym killed a man after reaching his car, has also injured 2 other people. The tree, você nota que é uma coisa e está na função de sujeito, isso não é tão importante. Se é uma coisa, the tree which, a árvore a qual. Então, se nós temos a árvore a qual matou um homem depois de alcançar seu carro, também machucou 2 outras pessoas. Então nós temos aqui o que seria o básico que eu resolveria dessa maneira, sem olhar aqui. Note que vai aparecer algum that, e você lembra que esse that é exatamente a mesma coisa que who, ele pode ser substituído por who, ou também por which. Então esse praticamente entra em qualquer lugar. Então temos que olhar com cuidado. Which, whom, esse whom está fora porque note que ele é sujeito do verbo, e um verbo depois, e esse whom é um pronome objeto, está descartado. Which sim, whom, novamente, não é possível, teria que ser who, nem vou olhar o resto, está completamente errado. Who, eu não vou falar the storm who, a tempestade que, como pessoa, não se aplica. Teria que ser that ou which. Aqui
também aqui está correto. E aqui seria possível. The tree that killed. Né? That é igual a which, então poderia ser, mas a primeira invalidou. The storm which, correto. The fisherman who, correto. The tree that killed a man. That também poderia ser, que é um sinônimo de which. Então, achamos a alternativa correta, que é a letra D. Note que whom não tem o menor sentido aqui. Em primeiro lugar, porque ele se aplica a pessoas. Também não está na forma correta. Então, aí está descartado. Portanto, a resposta, o gabarito desta questão da UB é a letra D. Nós dizemos the storm which left, the fishermen who were caught, e the tree that killed. Você notou então que tivemos uma questão de pronomes relativos, abordando who, whom, which, where não, e that, que é sinônimo de who e de which. Então, questão de relative pronouns, pronomes relativos. Antes de terminarmos, só lembre de duas palavras relacionadas a weather, clima, que é um assunto caideiro. Storm, vou anotar aqui para você. Anotar aí no seu caderno, na sua ficha. Storm, tempestade. E wind, vento. Duas palavras boas de você acrescentar ao seu vocabulário, ou relembrar, ou firmar. Ok?